eu gostaria de compartilhar com você de um trecho da Palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, que diz o seguinte: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Esse texto é um texto bastante propício, sobretudo para a época em que nós estamos vivendo. Uma época em que as pessoas estão enfrentando grandes surtos de ansiedade, grandes surtos de preocupação. E normalmente a ansiedade, ela toma conta de nós, a preocupação toma conta de nós, quando nós não temos certeza a respeito daquilo que vai acontecer posteriormente. Quando a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a nossa tendência é ficar ansioso, é ficar preocupado, é pensar no que a gente pode fazer para que a situação mude, para que a situação se transforme. No entanto, há determinadas situações em que não há muita escapatória para nós, assim, há situações onde não há como nós interferirmos naquilo que vai acontecer. Existem situações que vão além dos nossos esforços. Há alguns problemas que vêm diante de nós, que se nós lutarmos, que se nós batalharmos, nós conseguimos resolver. Tem algumas situações que se aparecerem diante de nós, a gente consegue dar um jeito. Nem que a gente tenha que se esforçar, nem que a gente tenha que fazer algo que a gente não está acostumado, mas a gente consegue resolver. No entanto, existem algumas situações que vão além dos nossos esforços. Existem algumas situações que não dependem de nós para que aquela situação mude, para que aquela situação termine. Por exemplo, o que está acontecendo aqui na pandemia. Na época da pandemia, nós podemos cuidar e devemos ter os cuidados pessoais para evitarmos sermos atingidos pelo vírus, mas a situação global, a situação total, para resolver o problema, eliminar o vírus de todo o planeta, isso não depende de nós, não depende do nosso esforço individual. O que nós podemos fazer é orar. Pedir para que Deus possa intervir, mas nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos. Então eu quero começar falando isso para você. Existe aquele problema que nós conseguimos, com os nossos esforços, ajudar pelo menos a resolver. Se eu estou desempregado, uma coisa que eu posso fazer é ir procurar um emprego, mesmo que eu não consiga, mas eu estou fazendo a minha parte. Mas existem situações que vão além daquilo que a gente possa fazer. E o que fazer nessas situações? Essas são situações em que é propício que venha para nós as situações da ansiedade. A ansiedade venha sobre nós. E nós lemos aqui um texto que talvez fosse um momento também propício para provocar ansiedade no coração do apóstolo Paulo. Esse texto que nós lemos, esta carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma carta um pouco diferente das outras cartas que Paulo escreveu. Normalmente, quando o apóstolo Paulo escrevia as cartas, ele escrevia para resolver problemas que apareciam nas igrejas. As igrejas tinham determinadas situações, determinados problemas, e o apóstolo Paulo escrevia para dar respostas para aqueles problemas.
Porém, aqui na carta aos Filipenses, a situação foi um pouco diferente. Quem estava num grande problema era o apóstolo Paulo. E qual era o grande problema do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo ele estava preso. Muito provavelmente, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, Paulo estava preso em Roma. Estava preso, logicamente, preso injustamente, por ter pregado o evangelho, e ele fala em outras cartas, a carta aos Efésios, por exemplo, que também foi escrita nessa prisão, ele diz que ele estava preso por conta do conteúdo da sua mensagem. E a prisão de Paulo, que está lá no finalzinho de Atos dos Apóstolos, conta como foi essa prisão. Paulo estava numa prisão domiciliar. Ele foi obrigado a alugar uma casa em Roma e ele não podia sair daquela casa. Ele até podia receber os irmãos que vinham visitá-lo, ele podia escrever as cartas, mas existia um soldado que ficava na porta da casa impedindo que Paulo saísse. Essa era a situação de Paulo. Ele estava preso em prisão domiciliar e ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ele estava aguardando um julgamento e era possível, existia a possibilidade de que nesse julgamento ele fosse condenado à morte. Então Paulo está, quando escreve esse texto, preso e aguardando um julgamento que poderia levá-lo à morte. Então ele não sabia se ele morreria, se ele viveria muito tempo. Lá no capítulo 1 de Filipenses ele fala sobre essa questão, se ele não sabia se ele ia morrer, se ele iria ficar vivo. Então era uma situação para a ansiedade dominar, porque Paulo não tinha o que fazer naquela situação. O que Paulo iria fazer? Ele só devia aguardar, esperar e orar a Deus para que aquela situação mudasse. Ele não tinha certeza alguma do destino dele. E os irmãos da igreja de Filipe, a igreja de Filipe era uma igreja que tinha uma proximidade muito grande com Paulo. Os irmãos da igreja de Filipe estavam muito preocupados, porque o prisioneiro ali, que era o Paulo, o prisioneiro ele era obrigado a alugar a casa e ele tinha que arcar com as despesas. E como ele estava preso, ele não podia trabalhar, então a situação de Paulo era essa, ele estava preso e precisava de alguém que o sustentasse. E a igreja de Filipe, preocupada com o apóstolo Paulo, ela manda para o apóstolo Paulo uma oferta, uma contribuição. E aí essa oferta chegou na mão de Paulo, justamente no momento em que Paulo estava precisando muito daquela ajuda financeira, e ele escreve a carta aos Filipenses para agradecer aos irmãos por aquela oferta que ele tinha recebido. Então há quem diga que esta carta de Paulo aos Filipenses é um recibo, né? Porque Paulo recebeu a oferta e ele manda a resposta, que é afirmando para os irmãos: olha, eu recebi a oferta, estou muito feliz pela oferta, né? Então há quem diga que esse é o recibo mais bonito de toda a história. É a carta de agradecimento de Paulo aos irmãos filipenses. É claro que ele fala de outros assuntos, mas o que levou ele a escrever essa carta foi esse agradecimento pela ajuda que os irmãos deram para ele. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? O que eu quero chegar com tudo isso é que Paulo parece que era a pessoa mais tranquila no meio dessa situação toda. Paulo tinha todos os motivos do mundo para estar preocupado, para estar angustiado, para estar ansioso. E os irmãos filipenses estavam muito preocupados com Paulo. Imagina a situação, eles gostavam muito de Paulo e eles se preocupavam dizendo: nós não sabemos se Paulo vai viver, se Paulo vai morrer. Eles nem tinham a certeza se aquela oferta tinha chegado a Paulo, porque existia o perigo de Paulo já ter sido condenado à morte antes da oferta chegar até ele. Então eles nem tinham certeza se Paulo estava vivo. E lá no capítulo 1, Paulo começa tranquilizando os irmãos, dizendo: irmãos, está tudo bem comigo. E aí ele começa a orientar os irmãos, começa a falar a respeito da alegria. E o tema desta carta é a alegria. Não a alegria de você estar vivendo um momento onde está dando tudo certo, mas a alegria no sentido do contentamento, do saber que o Senhor está com você. E aqui, depois que Paulo fala várias coisas para os irmãos, na carta aos Filipenses, que depois você pode ler aí, ele está agora no capítulo 4, que é o último capítulo, e ele começa dizendo: portanto, meus queridos irmãos, minha alegria e coroa no Senhor. Ele diz lá no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma.
É como se Paulo estivesse dizendo para os irmãos filipenses: irmãos, eu sei que vocês estão preocupados aí comigo, vocês estão ansiosos com o que pode acontecer comigo, estão ansiosos com o que pode acontecer com vocês. Irmãos, não estejam ansiosos por coisa alguma. Alegrem-se no Senhor. Eu vou dizer outra vez, alegrem-se no Senhor. Eu me lembro toda vez que eu leio esse versículo, Filipenses 4:4, quando Paulo diz, né, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Eu me lembro do pastor Israel Januário, que é possível que esteja nos assistindo, se estiver, um abraço para o pastor Israel, que ele diz que imagina Paulo escrevendo esse texto, né, e dizendo, alegrai-vos no Senhor. E talvez o soldado que estivesse ali vigiando Paulo poderia olhar para ele e dizer, Paulo, olha a sua situação, olha como você está preso, está mandando os outros irmãos se alegrarem. E aí Paulo olha para aquele soldado, pensa bem, pega a sua pena e diz, outra vez digo, irmãos, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Mas o que eu gostaria de destacar com você é o versículo 6. Paulo diz, irmãos, não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos, não deixe que a ansiedade roube a alegria do coração de vocês. E o que vocês devem fazer para isso? Ele diz, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quando você estiver ansioso, Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos, quando vocês estiverem preocupados, ansiosos, carregando uma carga maior do que vocês conseguem carregar, apresentem isso em oração a Deus. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas orações. Em tudo. Você pode apresentar a Deus em oração todos os assuntos. Eu e a Etienne, nós temos um filho, que é o Theo, que tem 5 anos. E eu estava lendo alguns comentários sobre esse versículo e me lembrei do Theo. Porque a criança pequena, ela tem uma necessidade muito grande de contar tudo o que acontece com ela para os pais. Se a criança tem um machucadinho mínimo, se acontece com um adulto, você não fica contando para todo mundo, né, o que aconteceu, o machucadinho que você teve. Mas se ele tem um machucadinho, e às vezes é uma coisa mínima, ele faz questão de contar para o pai e para a mãe. Ele aprende alguma coisa nova, ele quer contar para a gente. Tudo o que acontece, ele compartilha com o pai e com a mãe, porque ele sente segurança. São as pessoas com as quais ele pode se abrir, e que ele sabe que não irão julgá-la, mas que vão entender. Ele tem até vergonha de contar para as outras pessoas, mas para as crianças, e você que tem criança pequena, você sabe disso. A criança se abre com os pais e quer contar tudo. E às vezes são coisas tão pequenas para nós pais, mas para ele tem uma importância tão grande. Paulo diz aqui, é como se Paulo estivesse dizendo, haja como a criança, conte tudo para Deus, conte tudo para o seu pai, mas é uma coisa tão pequena, mas se está roubando a sua alegria, se está trazendo ansiedade, angústia, compartilhe com ele. Em tudo seja conhecida diante de Deus pela oração e súplica, tudo que está acontecendo com você. E o que vai acontecer? Vai acontecer o que está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. À medida que a gente ora, a gente se sente mais tranquilo. À medida que a gente ora, nós sentimos a paz de Deus trazendo conforto ao nosso coração. E já disse alguém uma vez, qual a diferença entre o corajoso e o covarde? A diferença entre o corajoso e o covarde é que o corajoso, ele acabou de orar. Às vezes o problema até continua, mas você ora, e depois da oração você consegue se levantar, respirar fundo e falar, Deus está comigo, eu não tenho necessidade de estar vivendo em ansiedade. É a paz de Deus que passa a dominar o seu coração, passa a dominar a sua alma, e que dominou o coração do apóstolo Paulo. O que fez um homem preso, que não sabia o que aconteceria com ele no próximo mês, na próxima semana, agir com tanta naturalidade, agir com tanta tranquilidade, era a paz de Deus que excede todo entendimento. E como nós temos acesso à paz de Deus que excede todo entendimento? Quando nós oramos, apresentamos tudo em oração diante de Deus. E é o que eu quero convidar você a fazer nesse instante. Apresente a Deus
a sua ansiedade, a sua angústia, aquilo que inquieta o seu coração. Amado Deus, glorioso Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer pela tua palavra ministrada e por cada um daqueles que está nos ouvindo nesse momento, Senhor, que está acompanhando esta programação, estão nos vendo. Pai querido, venha visitar a vida de cada um, a cada um dos surdos que acompanham este programa, Senhor, e que estão orando a Ti, e orando agora em Libras, apresentando a Ti os seus pensamentos, e nós sabemos que o Senhor é aquele que compreende o português, que compreende Libras, que compreende todos os idiomas, e compreende inclusive aquilo que nós não conseguimos falar por meio de nenhum idioma, que é aquilo que vai no âmago da nossa alma, Senhor. Venha estar atendendo o desejo deste coração. Venha estar atendendo, Senhor. Meu Pai querido, essa situação de ansiedade que quem sabe domina a vida desse teu filho que está orando. Que tal qual uma criança que pode ficar à vontade com seus pais. Que essa pessoa possa se sentir à vontade agora em teus braços, sabendo que o Senhor é aquele que pode nos coroar com a paz, que excede, que vai além de todo o entendimento. Nós já lhe agradecemos por isso, Senhor, e lhe agradecemos porque temos a certeza que o Senhor é aquele que nos ouve. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.